1 Crônicas, capítulo 1. Adão, 7 Enos, Cainã, Maalaleel, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Seba, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruzeus, e aos Caslueus, dos quais procedem os Filisteus, e aos Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, a Selefe, a Azarmavé e a Gerá, e a Adorão, a Uzal e a Dicla, e a Obal, a Abimael, a Sebá, e a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, a Jocsã, a Medã, a Midian, a Gisbaque e a Suá. E os filhos de Jocsã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Coré. Os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tímina. Os filhos de Sobal eram Alvã, Manaate, Ebal, Sefi e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Anrão, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, Zaavã e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Bela, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite.
E morreu Hadade, e reinou em seu lugar Samlá de Masreca. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saul de Reobote junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Hanã, Hadade reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mesaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Tímina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Oolibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Primeiro Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Perez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Errão e Quelubai. Errão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, Natanael, o quarto, Radai, o quinto, Ozem, o sexto, Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, e Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa. E o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. E os filhos desta foram estes: Jezer, Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrate, da qual lhe nasceu Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezaleel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Quenate e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orem, Ozen e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Izi. E o filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza.
Estes foram os filhos de Jerameel. E Sesã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sesã um servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sesã sua filha por mulher a Jará seu servo, e lhe deu à luz a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elês, e Elês gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias, e Jecamias gerou a Elisama. E foram os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, Tápua, Requém e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão. E Requém gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom. E Maom foi pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, a Mosa e a Gazês. E Arã gerou a Gazês. E foram filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gesã, Pelete, Efá e Saafe. De Maaca, concubina, Calebe gerou a Seber e a Tiraná. E a mulher de Saafe, pai de Madmana, deu à luz a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sobal, pai de Kiriate Jearim, e Salma, pai dos Belemitas, Arefe, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim, Aroé e metade dos Menuítas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Gitreus, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e metade dos Manaatitas, e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Hebreus. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo:
Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Amós. Capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os tornar a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de trombeta. E exterminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres. Pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem o vinho dos que tinham multado. Todavia, eu destruí diante dele o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e que era forte como os carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes dizendo: não profetizareis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Assim perecerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o poderoso livrará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os fortes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Salmos. Salmos, capítulo 145. Cântico de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor,
e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre.